Olá amigos do Fazendas e Negócios TV, o Momento Fundação MS de hoje vai começar e nós estamos aqui na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande para falar sobre a integração lavoura, pecuária, floresta. Então nós viemos aqui nessa área, como eu falei para vocês, da Embrapa Gado de Corte, onde foi implantado um sistema completo de integração lavoura, pecuária, floresta e nós vamos mostrar as principais fases desse sistema. Então, nesse local que nós estamos, como a gente pode reparar, foi implantado o eucalipto, né? O eucalipto já está com 1 ano de implantação e até esse momento, o que foi utilizado nas entrelinhas, né? O eucalipto foi implantado em linhas com 14 metros de espaçamento. E enquanto o eucalipto crescia, ou seja, no primeiro ano, o que foi o uso da área nas entrelinhas foi com agricultura. Como nós podemos ver aqui, a cultura da soja. Então, como vocês podem ver, nessa área, o soja não apresenta sinais visuais de perda de produtividade, ou seja, mostrando que é possível fazer esse consórcio, ou seja, utilizar a área, né, enquanto o eucalipto não tolera a presença do gado, utilizar com culturas agrícolas. Isso deve ocorrer pelo menos no primeiro ano, enquanto as árvores não têm porte para tolerar a presença do gado. Passou-se 1 ano da implantação do sistema e a gente pode ver aqui ao fundo que o eucalipto já está desramado, ou seja, ele está sendo preparado tanto para ter uma madeira de melhor qualidade quanto para receber os animais. Então, passada essa primeira fase, onde nós temos soja em ponto de colheita, qual é a próxima etapa pré-animais? Ou seja, antes de entrar os animais, o que nós precisamos? Pasto. Então nós precisamos formar a pastagem. Qual é a cultura que a gente usa na região ou no Mato Grosso do Sul para a formação de pasto no sistema de integração? É o consórcio com milho, ou seja, nós fazemos o plantio, a semeadura do milho juntamente com o capim, que vai ser o alimento para o nosso gado daqui a alguns meses. Então agora a gente vai ver como é que fica o sistema pós-soja, como é que fica essa implantação do milho com capins. Então, como a gente falou, após a colheita do soja, o que é feito? Implantação do milho juntamente com os capins, da forma com que a gente está vendo aqui. Esse plantio foi feito imediatamente após a colheita do soja, como é padrão do milho safrinha. Não tem milagre nenhum e não tem mistério. A única diferença é que juntamente com esse milho foi plantado um capim. Nesse caso aqui, a Braquiária brisantha, cultivar marandu. Posso usar outra espécie? Posso. Outro cultivar? Posso. Tem alguns trabalhos ou alguns produtores que utilizam pânico, mombaça, por exemplo, ou então a Braquiária piatã, que tem se comportado muito bem. Esse momento é um momento muito crítico do nosso consórcio, da nossa integração. Alguns pontos devem ser observados, como por exemplo a quantidade de semente de capim que eu coloco junto com o meu milho, o porte do meu híbrido de milho que eu vou utilizar, esse deve ser observado, milho porte alto, milho porte baixo, procurar um milho com porte um pouco mais baixo, para evitar muito a competição, evitar que o milho impeça o capim, da mesma forma ao contrário, cuidar um pouco com o desenvolvimento do capim, se ele não está competindo com o milho, que faça o milho perder produtividade. Essa é a fase do milho em que ele tem maior interceptação de luz, ou seja, é o momento mais crítico do seu sistema. Se você chegar nesse ponto, que é o pendoamento, com uma quantidade de capim satisfatória, número de plantas satisfatório, como a gente tem aqui, o seu sistema está indo bem. Nesse momento nós não observamos a quantidade de massa de capim que tem, mas sim o número de plantas. Então aqui nós podemos ver que a área está completamente colonizada pelas plantas. De agora em diante o milho ele vai começar a secar. E é nesse momento que o capim cria sua massa e toma conta da área. Após a colheita do milho, naturalmente nós teremos uma grande massa verde abaixo do milho, que é o nosso pasto, ou seja, é a hora de entrar com a pecuária. Então, em alguns casos, nós podemos entrar com o gado até imediatamente após a colheita do milho. Isso vai depender muito de como o produtor observar seu pasto. Talvez seja necessário deixar aí 15 a 20 dias de descanso para entrar o gado. De qualquer forma, amigo produtor, é interessante observar que nós vamos ter aí uma grande quantidade de pasto de uma boa qualidade no momento crítico para a sua produção, que é o inverno. Esse milho aqui vai ser colhido mais ou menos em junho. Então, nesse momento, todo mundo sabe que é inverno, é seca, é um momento crítico de pasto. Quem trabalha com a integração tem pasto de boa quantidade, em boa quantidade, de boa qualidade, justamente nesse momento. Então, quanto é que vale isso? A gente precisa observar. Após a colheita do milho, nós temos o pasto formado e vamos ver como é que fica uma área de pasto completamente formada. Então, o que nós observamos após a colheita do milho é justamente isso aqui, um pasto com boa quantidade e uma boa qualidade
pronto para uso no meio do inverno, que é o momento crítico para o produtor rural, pronto para a entrada do gado. Pós-pastejo, né, após 2 ou 3 meses de pastejo, o procedimento é simplesmente dessecar esse pasto e iniciar a semeadura da soja. E assim nós encerramos mais um Momento Fundação MS, um agradecimento especial aos amigos da Embrapa Gado de Corte e acompanhe os próximos programas aqui no Fazendas e Negócios TV, transmitido pelo AgroMix.